Olá, pessoal. Glória a Deus. Bendito seja sempre o nome do Senhor nosso Deus, que tem nos guardado, nos amparado, nos abençoado, nos socorrido, nos dado forças para continuar. Sabe, é muito fácil a gente festejar, a gente celebrar quando tá tudo bem. A nossa família tá inteira, tá todo mundo saudável, tem pão na mesa, não tem dívida. Ou se tem, tá controlada. É muito fácil adorar a Deus quando tudo vai bem. Mas e quando Deus ele nos coloca à prova, como colocou Jó? Quantos ficam de pé? Você continua adorando Ele? Você consegue dizer: o meu Redentor vive? Eu sei que o meu Redentor vive. E Ele ainda se levantará sobre essa terra. E me ajudará. E vai me curar. Sabe, quando Jó disse isso, ele não tinha pele no corpo. Quando Jó disse isso, ele não conseguia comer por conta da coceira, por conta da lepra. Ele estava o couro e o osso. Mas ele conseguiu levantar uma voz forte e dizer: eu sei que o meu Redentor vive e que um dia, e que ainda, se levantará sobre essa terra e me curará. Glória a Deus. Sabe quando eu tô com aquela dor profunda? Tem dia que dói demais as costas. A fibromialgia, ela dói o corpo inteiro. Só que ela fica andando, né, de um lugar para outro. Porém, quase todo dia a dor é intensa nas costas. E tem dia que dói tanto, que assim, para respirar é difícil. Às vezes durante a noite eu acordo puxando o fôlego, tentando respirar, porque eu não tô conseguindo. Aí eu acordo, sabe? Então não é a doença fácil de você suportar, apesar da medicação, apesar dos cuidados, apesar de tudo. Ela é difícil de suportar. E eu sei que muitas pessoas que estão me assistindo, me ouvindo aqui comigo, estão aqui comigo, tem alguma coisa, tem algum problema. Ou é enfermidade, ou tem um enfermo na família, sabe? Ou tá faltando dinheiro, ou tem alguém da família que está no mundo né? Alguém que tem vícios. Enfim, todos nós temos problemas. Se a gente aqui fosse colocar nomes a cada problema que cada pessoa tem, daria uma lista imensa de comentários, porque eu tenho certeza que todos vocês, assim como eu, temos problemas. Eu não tenho só esse problema de fibromialgia, esse é uma enfermidade, mas eu tenho problemas com muitas outras coisas. E você também. Se a gente for esperar a vida ficar redondinha, ficar tudo certinho, como a sociedade quer que a gente viva, né? Para poder adorar a Deus, para poder dizer a Ele que você o ama, para você dizer que Ele é o Deus da sua vida, que Ele é o seu tudo, sabe? Se você for esperar tudo ficar bem, as portas todas se abrirem para você adorar ao Senhor, você vai adorar Ele muito pouco, muito pouco. Jesus adorava a Deus todo o tempo. Ele ia para o monte adorar a Deus, amar o Senhor, praticamente toda noite.
sendo ameaçado de morte, tendo que fugir de um lugar para outro. Quantas vezes Jesus teve que sair depressa para não ser apedrejado? E o que ele tinha feito? Nada. Simplesmente estava incomodando a sociedade, estava incomodando os doutores da lei, aqueles que costumam pôr o dedo na nossa cara e ficar nos culpando, sabe? Nos acusando. A Bíblia diz que Jesus Cristo, Ele é o nosso advogado fiel. E Satanás é o acusador. Então, esse que fica falando na sua cabeça, adora a Deus não adora a Deus não, porque você é isso, porque você fez aquilo, por causa disso, por causa daquilo, você é um pecador, você não é digno. Essas coisas é o acusador, é o mal, né? É aquele que caiu do céu. Então você tem que clamar pelo nome de Jesus, que é o seu advogado fiel. Advogado fiel é o nosso Senhor. Olha, desde quando eu comecei a sentir essas dores, desde quando eu tive o diagnóstico, desde as primeiras quedas, as primeiras feridas, sabe? Eu continuei adorando ao Senhor. Eu continuei dizendo a Ele que, Senhor, não dá para viver sem o Senhor, não dá com dor ou sem dor, tomando remédio ou não, sabe? Tendo esperança de um amanhã ou não, não importa o diagnóstico. Eu vou continuar, Senhor, te adorando. Eu falei para minha mãe ontem, a gente conversando pelo celular, né, que ela mora em uma outra cidade. E eu falei, mãe, enquanto houver fôlego de vida em mim, enquanto eu conseguir respirar, eu vou adorar o Senhor. Enquanto eu conseguir falar, raciocinar, eu vou dizer que Ele é tudo na minha vida. Eu vou dizer que eu o amo. Eu vou agradecer, eu vou celebrar a vida. Nem que for com um copo d'água. Celebre a vida. Eu celebrei a vida agora há pouco, com umas xícaras de café. Celebre a vida com o que você tem. Não fique esperando ter outras coisas mais caras. Sabe, uma data especial para você fazer. Hoje é a data especial. Hoje. Porque nós temos o hoje. O hoje é nosso, né? Nós estamos aqui hoje, agora. Os pássaros, eles celebram a Deus o dia inteiro, todo o tempo, todo o tempo. Todo tipo, até os insetos. Ontem à noite eu estava conversando com meu filho, gravando um áudio para ele. E tinha um grilinho, um grilo, cantando, sabe? E ficou cantando. Não parou de cantar. Eu saí de lá e ele ficou cantando. Ele estava adorando ao Criador. Ele estava adorando ao Deus dele, ao nosso Deus. Eles adoram a Deus, sabe? A majestade, o sabiá. É tão lindo ver, né? O sabiá cantando. É muito lindo. Aqui sempre tem umas araras. O dia que elas vierem eu vou filmar para vocês. É lindas demais, são lindas. São azul com vermelho. Lindas, lindas. E elas gostam de dar uns gritos. O cantar dela é diferente. Então, se eles, com tantos problemas que eles têm, porque eles levantam de manhã, eles não sabem se eles vão encontrar comida, se alguém vai jogar algum arroz, alguma coisa para eles comer, eles não sabem. Eles não plantam, eles não colhem, sabe? Mas Deus providencia a água, Deus providencia a comida para todos eles. Acho tão lindo, às vezes, andando pela rua, você vê um passarinho tomando banho numa pocinha de água de alguém que lavou a calçada, alguém que jogou uma água fora e eles aproveitam aquela água para tomar e também para se banhar.
Se eles são tão fiéis na celebração, na adoração a Deus, ao seu Criador, por que que nós, tão capacitados que nós somos, né? Por que que nós temos que ficar só reclamando? A gente vai adorar a Deus só se estiver tudo certinho. Olha, em 2015, estourou uma canção, um hino, que eu amo demais. E eu tenho certeza que muitos aqui cantaram. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Gente, eu não sou cantora, tá? Ó, esse hino é lindo. Deus é Deus. Se você quiser ouvir ele inteiro, o nome da canção é Deus é Deus, do Deolino Marçal. No ano de 2015, ele explodiu com essa canção. Todos cantavam com ele esse louvor magnífico. A mãe dele era pastora, uma pastora renomada, abençoada. Ela gostava muito de orar nas madrugadas, porque Jesus, ele orava nas madrugadas. Praticamente todas as madrugadas Jesus rodava, né? A terceira parte da noite, que é a madrugada, Jesus, ele estava orando. E muitos pastores oram nas madrugadas. Eu não sou pastora, mas eu oro nas madrugadas. Sempre quando Deus me acorda, porque agora tomando remédio forte, às vezes eu não consigo acordar na madrugada. Mas sempre quando eu acordo na madrugada, eu desço, me ajoelho e vou orar. Ou deitada mesmo, ore a Deus nas madrugadas. E ela tinha esse costume. E ela estava fazendo uma campanha em 2022, uma campanha de oração nas madrugadas. Todos 5 horas da manhã, todo dia 5 horas da manhã, eles estavam lá na igreja. Não só ela, mas outros pastores, outras irmãs, né? De círculo de oração, enfim, eram várias pessoas. E ficavam orando na madrugada. E nenhuma dessas madrugadas, 5 horas da manhã, quando ela já estava orando, a igreja estava aberta, já tinha outros irmãos orando também. Não sei porquê, tem coisa que a gente não consegue entender, não tem resposta. Mas uma pessoa com problema mental, embriagado, não sei, tomado por algum entorpecente, não sei o que ele tinha, mas ele arrancou a roupa e saiu com um pedaço de ferro batendo em tudo que encontrasse. E de onde ele estava, de onde ele morava, de onde ele bebia, ele festava, até a igreja da pastora era longe, mas ele foi até a igreja e encontrou a igreja aberta. E ele pegou um pedaço de ferro e sem motivo nenhum, ele assassinou a mãe do Deolino Marçal. Você já imaginou o que é isso? Eu senti uma dor no meu coração tão grande que assim, parece que sangrava a minha alma. Esse menino, um jovem ainda, cantando com tanto amor. Se Deus fizer, Ele é Deus. E se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. E eu perguntei no meu coração, Senhor, e agora? Como que Ele vai cantar essa canção? Será que Ele vai conseguir? Será que Ele vai conseguir, Senhor? Diante de um luto tão terrível, inesperado, absurdo como esse. Será que Ele vai conseguir suportar? Perder a mãe já é algo que não dá para se expressar, não tem como falar a dor que é, né? Imagina saber que a sua mãe foi assassinada às 5 horas da manhã.
no momento em que ela estava em adoração, orando e adorando a Deus. Somente isso que ela estava fazendo, mais nada. A porta da igreja estava aberta e ela estava chegando para orar. Já tinha irmãos lá, tentaram acudir, ajudar, mas o golpe que ele deu foi inevitável, não, né? Foi infelizmente ela faleceu no mesmo momento. Então, essa canção, ela é uma canção que a gente precisa meditar. Qual é o momento que você adora a Deus? O porquê você o adora? Você o ama? Ou você adora porque você ora e ele te traz as coisas? Porque tudo que a gente precisa, se a gente orar, a Bíblia diz, o próprio Cristo disse, tudo que você pedir a Deus em oração, crendo, receberás. Jesus disse isso. Então, tudo que você precisar, tudo, o que você precisar, é o que você precisar, não é o que você quer. Ah, vou comprar a Mercedes, eu não tenho lugar nem para pôr ela, mas eu quero para me exibir. Não, Deus não vai me dar. Mas se eu estiver precisando de algo, precisando realmente, eu orar com fé, crendo, Deus vai me dar. A palavra do Senhor diz que Deus dá, sabe? Eu falei, então assim, Senhor, é fácil adorar o Senhor quando tudo vai bem, vai tudo muito bem. É fácil dizer que Deus é bom, que Deus é maravilhoso, né? Louvado seja o nome do Senhor. Mas e quando tudo está faltando? Mas e diante de uma situação como essa? Que você está, talvez, numa cidade distante, fazendo campanhas, porque esses cantores, eles viajam, né? Esses cantores gospel, eles viajam, eles vão para acampamentos, para campanhas de oração, e de repente recebe um telefonema, a sua mãe morreu. Mas morreu como? Minha mãe não tinha nada, minha mãe estava bem, ela foi assassinada. Você já pensou que é isso? Eu fiquei pensando na dor daquele jovem e eu orei muito pela vida dele. E eu fico pensando todos os dias, meditando na minha vida todos os dias. O que pode acontecer de pior na minha vida? E mesmo assim eu continuarei adorando o Senhor. Ou se acontecer alguma coisa ruim na minha vida, de perder algo, alguém, eu vou parar de dizer que Deus é bom, eu vou parar de dizer que Deus é maravilhoso, que Ele é a minha vida, sabe? Eu digo para Ele, eu com dor, chorando de dor, eu digo, Senhor, eu te louvo porque o Senhor é maravilhoso, porque aí no céu onde o Senhor vai nos levar, não tem dor não. Então, Senhor, eu te louvo por estar sentindo essa dor, porque eu sei que milhares de pessoas sentem. Então, eu sentindo, eu posso compreendê-las melhor. Glória a Deus. Eu posso orar por elas com mais fervor, porque eu estou sentindo e eu sei como é ruim. Então, eu vou orar e vou dizer que o Senhor é bom, que o Senhor é o Deus que cura as nossas enfermidades, que sara as nossas enfermidades, que Deus que perdoa as nossas iniquidades. Ele é o Senhor da nossa vida, aquele que se deu em holocausto, se deu como oferenda para pagar os nossos pecados, para nos resgatar, para nos salvar e abrir a porta do céu para nós. Glória a Deus. Eu adoro o Senhor por isso, não é pelo que Ele vai fazer, é pelo que Ele já fez. Já está pronto, já está feito. Se eu cair aqui agora e morrer, o céu já está aberto para mim. Não precisa abrir, fazer mais alguma coisa, já está feito. Só tem que se arrepender dos nossos erros e tomar, sabe, para nós, o Senhor Jesus Cristo. Fala, Senhor, tome conta da minha vida e faz segundo a tua vontade. Eu entrego a minha vida a ti, Senhor. Guarda, Senhor, e me livre de todo mal. Em nome de Jesus. Amém?